Bom dia a todos, obrigado por nos acompanhar e estar conosco aqui neste dia, em que vamos falar sobre os resultados da Metalfrio referente ao primeiro trimestre de 2026. Nesse período, a companhia apresentou forte desempenho no primeiro trimestre, dando continuidade ao movimento positivo observado em períodos anteriores. Os volumes cresceram 12%, com contribuição de todas as regiões. O EBITDA avançou 48,4% na comparação anual, refletindo ganhos significativos de eficiência operacional. A demanda permaneceu robusta nas Américas, parcialmente impulsionada pelos preparativos para a próxima FIFA World Cup, que ocupou uma parcela relevante da capacidade produtiva da região. A América do Sul registrou margem EBITDA recorde de 20,2%, enquanto o EBITDA no México, a margem EBITDA no México atingiu 2 dígitos, de 10,6%, o maior nível em vários anos. Na Turquia, a companhia conseguiu executando sua estratégia, que seguiu sendo elaborada durante o ano, nos últimos períodos, de priorizar as margens em detrimento dos volumes. Como resultado, apesar das receitas estáveis na comparação anual, o EBITDA mais que triplicou, passando de 5 milhões para 17 milhões, validando a assertividade desta abordagem. No consolidado, a companhia reportou lucro líquido de 18,9 milhões, uma melhora significativa em relação ao prejuízo líquido de 9,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A dívida líquida aumentou no período devido ao crescimento do conta receber, principalmente no México e na Turquia, por conta da sazonalidade natural do negócio, o que levou a alavancagem da empresa de 2,25 vezes para 2,47 vezes da dívida líquida sobre o EBITDA. Essa situação muito provavelmente será revertida no segundo semestre do ano. Como demonstrado, 2026 começou de forma bastante sólida, com perspectivas positivas para o restante do ano. As tensões geopolíticas no Oriente Médio, intensificadas em fevereiro, têm afetado as regiões de maneira distintas, embora seu impacto não tenha sido materialmente refletido nos resultados do primeiro trimestre. Para os próximos períodos, observa-se pressão de custos em escala global, especialmente sobre os materiais relacionados à nafta. Insumos como plástico e poliuretano podem ser impactados, embora a magnitude ainda seja incerta. Os custos de frete também seguem pressionados. Pelo lado da demanda, apenas atividades diretamente relacionadas ao Oriente Médio apresentaram retração até o momento. A companhia acompanha de perto a evolução desse cenário e avalia ativamente alternativas para mitigar potenciais impactos em suas operações. Bom, passamos agora para os slides. Convido vocês a abrirem a apresentação, que colocamos anexo aqui ao nosso webcast. Vamos falar um pouquinho sobre os destaques, nesse primeiro slide aí, número 2. A nossa receita líquida foi de 606,7 milhões de reais, 11,6% acima do ano passado. Crescemos em todas as regiões, liderados pelas Américas. O lucro bruto foi de 116,9 milhões e nossa margem bruta foi de 19,3%. Contra 91,7 milhões, com margem bruta de 16,9% no mesmo período do ano anterior, 2025, com desempenho positivo novamente em todas as geografias. Nosso EBITDA foi de 78,1 milhões, com margem de 12,9%, 3,2 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior e crescendo 48,4% em termos absolutos. Nosso lucro líquido atingiu 18,9 milhões, revertendo um prejuízo líquido de 9,2 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Podemos passar agora para o slide número 3. Nesse slide vemos um forte crescimento neste trimestre em termos de receita líquida e a maior parte vem das Américas, em especial na América do Sul, crescendo 26,9 milhões, e a América Central e do Norte crescendo 34,6 milhões.
Portanto, por conta disso, a participação do EMEA em todas as regiões caiu de 43% para 39%. Indo para o quarto slide, onde mostramos aqui as receitas líquidas por região, com uma divisão de serviços e produtos. Aqui podemos ver que a América do Sul houve um crescimento nos produtos e também nos serviços no trimestre. Na América Central e do Norte, há um crescimento substancial de 41,3% nos produtos e uma queda nos serviços de cerca de 48,5%, relacionada a um dos nossos principais clientes no México, que adiou a demanda por produtos manufaturados, né, o nosso recap. E na Turquia, Europa, Oriente Médio e África, podemos observar um volume estável em termos de receita líquida, com crescimentos no serviço e uma pequena queda nos produtos. Indo agora para o slide número 5, onde falamos sobre o EBITDA, conseguimos ver aí um crescimento impressionante do EBITDA de 53 milhões em 2025 para 78 milhões neste trimestre. Como a gente já comentou, um crescimento absoluto de 48,4%, com todas as regiões contribuindo. América do Sul com 8 milhões, América Central e do Norte com 7,4 milhões e a Turquia contribuindo com 10,3 milhões. E alcançamos aí uma margem EBITDA de 12,9% no período, que é muito bom, né, para este momento, né, acima dos padrões, inclusive. Indo para o próximo slide, temos aqui o nosso balanço patrimonial e após o aumento de capital que aconteceu em 2023, você consegue ver aqui um quadro muito, muito forte, né? Com patrimônio positivo, patrimônio crescendo para os acionistas, de forma lenta, mais segura, trimestre após trimestre, e atingimos aí 458 milhões de reais neste trimestre. A gente pode ver isso como o fluxo de caixa operacional vai demonstrar na sequência. Então, no slide número 6, temos um consumo de capital de 66 milhões de reais no período. Aqui a razão é basicamente a sazonalidade dos negócios na América do Norte e também na EMEA, que exigem mais capital para o quando receber. E lá a gente consegue ver que tivemos nessa rúbrica do quando receber, tivemos um aumento de 148 milhões de reais. E também tivemos um crescimento nos estoques, que é compensado pelo crescimento do contas a pagar. Então ali o efeito é praticamente net. O Brasil teve um fluxo de caixa deliberadamente positivo no trimestre, o que traz o quadro da empresa para uma alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, de 2,25 no trimestre anterior para 2,47 nesse trimestre. A verdadeira comparação sendo feita com o mesmo trimestre de 2025, por causa da sazonalidade, ela ficou em 3,02 no ano passado contra o 2,47 neste ano. Então, demonstra aí uma redução da nossa alavancagem. E no último slide que temos aqui, em termos de estoque e dias de capital de giro, conseguimos ver aqui uma sazonalidade no trimestre, né? Um ciclo de caixa total de 61 dias do final do ano passado, que passou para 78 nesse primeiro trimestre, pelos motivos que a gente já comentou anteriormente. Mas quando comparado com o mesmo trimestre de 2025, a situação é mais estável, porque neste período tivemos 77 dias e agora com 78. Né? Bom, era o que tínhamos para o momento. Agradecemos muito a atenção de todos vocês e continuamos aqui disponíveis através do nosso departamento de RI para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado, até logo.